Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia ótimo, um dia especial, porque nós vamos terminar aquele segmento de coloração. Nossa, a gente fez o quê? Já a terceira aula É a desse terceira assunto? aula. É. Esse assunto rendeu bastante, e é uma revisão que a gente está no melhor momento dela, porque a gente está podendo puxar informações e aprender a responder cases de dúvida de vocês também. Vamos continuar, a gente parou nessa parte da última aula, que é as partes de correção. Então, o Patrick vai ler para a gente, daqui a pouco a gente segue explicando. Corretores. Bem, peraí. Corretores. Essa tabela serve exclusivamente para casos de correção. Deve ser aplicada apenas em tons frios. A intensificação de tons quentes pode ser livre, considerando o tom desejado pelo profissional. Há um tempo atrás, algum tempo atrás, entraram em contato comigo e me perguntaram qual era a diferença de corretores e qual era a diferença dos de intensificadores. Eu, na época inexperiente, respondi, gente, é o mesmo produto, né? Você tem ali um tonalizante, você tem um mixto e você tem intensificador e corretor. Se você for usar para corrigir, você está corrigindo. Se você usar para intensificar, você está intensificando. Não é bem assim. Na verdade, existe sim diferença entre intensificadores corretores, entre mixtons intensificadores e mixton corretores. Há de se tomar um cuidado muito grande quando fala dos mixtos de correção, porque tem muita quantidade de pigmento nas correções. Então, você tem que saber diluir esse pigmento ou numa coloração para você construir uma cor, ou diluir numa máscara para você fazer uma correção, ou diluir ali num condutor que vai fazer essa correção para você. Neste caso, a gente está falando de correção, essa tabela é de correção em coloração. Então, a gente tem as alturas de cor do cabelo e a quantidade em centímetros que vocês vão usar ali para fazer uma correção. Por exemplo, você tem um cabelo 4 avermelhado e você quer corrigir esse avermelhado desse cabelo. Você pode usar um 4 com 7 centímetros de mate, 0,13. Se você tem um 8 na mesma condição de avermelhado e você quer corrigir esse avermelhado, você vai usar um 8 com 3 centímetros de pigmento mate frio. Então, você tem que usar a proporção conforme a quantidade aí. Fala-se muito da regra de 11. Explica, Zé. Essa regra de Jones ela funciona para clareamento de tons. Ela não serve para fazer só manutenção ou para escurecer o cabelo. Então, essa regra vai ser aplicada, vamos supor, quando você quer a partir de um tom 4 para um tom 8 para um tom 7 para um tom 9 para um tom 10. Aí você vai aplicar a regra do dia 11, no caso das correções. A gente colocou que o onze ele representa o super clareador. Não existe uma coloração de altura 11. Então, aqui no nosso caso, na nossa tabela, a gente tem o 12, que representa os superclareadores. Aí, nesse caso, a gente trabalhei na altura de 10, a gente trabalhar com 1 centímetro de mixton corretor, e na altura de superclareador, 1,5 centímetro para cada 30 gramas vai usar 30 gramas de coloração, 1,5 centímetro de corretor. Na nossa coloração, a gente vai salvar sempre o corretor 0,20. Os nossos 0,20 para fazer essa correção, a gente não entra nessa aí, porque ele tem uma intensificação muito grande de pigmento violeta. Então, se a gente trabalhar isso ali, vai deixar o cabelo bem roxo mesmo. Aí, nesse caso, a gente não trabalha ele nessa proporção. Só aí. Tem que tomar cuidado com essas informações. Se você somar ali, por exemplo, todas as cores de base com a quantidade de centímetro, todos vão dar 11. Então, é uma forma de Trabalhar. colaborar. Mas é sempre importante conhecer os pigmentos para você não forçar a mão. Assim como na correção a gente tem o pigmento zero. Você acabou de falar, Assim, assim, o pigmento que é mais forte, 20. o 0,20. Assim como na correção a gente tem um 0,20 intenso, a gente tem também um 4,4 intenso para intensificar. Então, por exemplo, você vai intensificar um cobre, o nosso 4,4 ele é bem intenso, ele é quase avermelhado. Então, você tem que tomar cuidado e conhecer, assim como você tem que testar as colorações e testar a destinação de coloração para você ver o pigmento, a intensidade, você também tem que conhecer dos mixos para você saber dosar na hora de você fazer a cor. Pode passar, Patrícia. Exemplos práticos com a regra do 11. Fundo de clareamento alaranjado, altura de tom 8. Desejo neutralizar o laranja para alcançar um loiro bege. A regra do 11. 11 menos 8 igual a 3. Então, deixar o mix azul para neutralizar o laranja.
Quantidade adicionada, 3 centímetros de mix tom azul para cada 30 gramas de coloração ou super clareador. Não precisa nem explicar, foi muito simples. Fundo de clareamento amarelo, altura de 9, desejo. Neutralizar o amarelo para alcançar um louro platino. Regra do 11. 11 menos 9 igual a 2. Então, Special Mix violeta, que neutraliza o amarelo. Quantidade, adicione 2 centímetros de mix tom violeta para cada 30 gramas de coloração ou super clareadora. Lembrando que nesse caso tem informação que o José falou, de ser um violeta intenso ali, então você tem que controlar o tom. Essa regra seria para coloração, de uma forma geral. Então, a gente conhecendo a marca que a gente tem, a intensidade da cor, a gente tem que fazer salvo esses detalhes. Por isso que é importante você conhecer, testar o pigmento. Fundo de clareamento, altura de 10. O desejo, criar um loiro platinado, eliminando completamente qualquer resíduo de amarelo. A regra do 11. 11 menos 10, 1. Então, Special Mix, violeta. Adicionar 1 centímetro de mix tom violeta a cada 30 gramas de coloração ou super clareador. Escolha o Special Mix frio adequado. Violeta, neutraliza o amarelo, ideal para fundos de clareamento de nível 8 a 10. O azul neutraliza o laranja, ideal para fundos de clareamento 6 a 8. O verde neutraliza o vermelho, usado em fundos de clareamento 5 e abaixo. Pode ser útil em aberturas de tons em cabelos muito escuros. Volta. Essa salva que teve ali, gente, do especial mix verde, ela funciona também, às vezes, no caso do violeta, né? Para controlar ali a altura de tom, igual, por exemplo, a gente sabe que o nosso violeta é muito intenso. Então, para alturas de tons abertas, altas, claras, você usa a quantidade mínima. Para cabelos mais fechados, mais escuros, você ganha um pouquinho mais de liberdade. No caso do verde ali, você vê que ele nem é indicado para um ponto de clareamento muito alto, porque a gente não vai ter uma destinação verde, né? Até porque, a partir de, ou vamos dizer, a partir de 7, você já não tem mais o fundo de clareamento vermelho. Considerações importantes. Quantidades precisam ser exatas. Exceder a quantidade de Special Mix pode resultar em uma cor indesejada, como cabelo esverdeado ou roxo. Siga a regra do 11 rigorosamente. Uso de superclareadoras. Como as superclareadoras já têm um alto poder de clareamento, o uso de Special Mix frios precisa ser feito com cuidado para não interferir demais no tom final. A harmonização da cor. O Special Mix frio deve ser escolhido não só com base no fundo de clareamento, mas também considerando o tom de pele do cliente e o resultado final desejado. Pode passar, está bem claro. Possibilidades de uso. Abertura de tom com coloração, abertura de tom com coloração mais Special Mix, abertura de tom com coloração mais 000, abertura de tom com coloração mais 000 mais Special Mix, abertura de tom com super clareadora, abertura de tom com 000 e abertura de tom com 000 mais Special Mix. Quando a gente fala de abertura, gente, usando coloração e adicionando Special Mix, a gente tem como controlar já esses fundos de clareamento. Às vezes, por exemplo, quando a gente tem a marca e ela entrega um fundo de clareamento para a gente, por exemplo, qual cor de 8 que nós temos? 872. 872. Você usa um 872, mas você ainda quer intensificar mais. Você, por exemplo, usar um 872, você pode usar o 872 com um corretor mate, que você consegue mais controle. Como é que fala? Mais controle ali na vivacidade da cor. Uma cor ainda mais mate. Pode passar. A escolha entre pintar o cabelo molhado ou seco depende do resultado desejado e da técnica que está sendo utilizada. Aqui estão as principais diferenças entre pintar o cabelo molhado e o cabelo seco. Pintar o cabelo seco tem mais controle. Quando o cabelo está seco, a cor é absorvida de forma mais previsível e uniforme, permitindo maior controle sobre o resultado final. Isso é especialmente importante para colorações permanentes quando o desejo de uma mudança de cor mais intensa e precisa. Cobertura de cor, uma cobertura total. A cobertura de cabelo seco permite uma cobertura mais completa. Se deseja cobrir completamente o cabelo branco ou escuro. A tinta pode penetrar melhor nos fios, garantindo um resultado mais consistente. Processos mais intensos, transformações radicais, para processos que envolvem mudanças de cor mais drásticas, como descoloração, mudança de um tom escuro para claro. O cabelo seco é geralmente preferido, pois as colorações penetram com mais profundidade e é menos diluída. Já pintar o cabelo molhado tem mais sutileza e suavidade,
um efeito mais suave. Então, o cabelo molhado tende a criar um efeito de cor mais suave e natural. Uma distribuição uniforme. Distribuição mais fácil. A coloração pode ser distribuída mais facilmente pelo cabelo molhado, o que pode ser vantajoso para técnicas de balayage, ombre, ou para tonalizar de maneira uniforme. Menos dano ao cabelo. Proteção adicional. Pintar o cabelo molhado pode ser menos agressivo, pois a água ajuda a proteger a estrutura do fio, reduzindo o risco de danos durante o processo de coloração. É uma boa opção para cabelos mais frágeis ou danificados. Eu, particularmente, gosto de pintar cabelo molhado, pintar, né? Quando eu quero clarear o cabelo seco. E, desculpa, eu gosto de pintar o cabelo seco e tonalizar o cabelo molhado, por causa da passagem de cor, etc e tal. Fácil. Então, e quando eu apresento também, eu quero chegar num tom mais claro ali, quando eu estou pintando, eu acho que quando você molha, diminui muito a força do oxidante. Então, você acaba não tendo o mesmo resultado ali na descoloração. Próximo. Quando usar cada técnica. O cabelo seco, ideal para coloração permanente e mudança de cor. Cabelo molhado, melhor para tonalizações suaves, realços de luz, reflexos discretos, quando desejo de efeito mais natural ou proteger o cabelo. A escolha de pintar o cabelo molhado ou seco depende muito do objetivo final e do estado do cabelo. Cada técnica tem suas vantagens específicas e pode ser escolhida de acordo com a situação. Próximo. A técnica de abertura de fundo natural tem ganhado destaque no mercado, porém exige conhecimento técnico e precisão para alcançar resultados satisfatórios. Quando realizado corretamente, utilizando métodos adequados, torna-se um processo prático e eficiente, garantindo acabamento impecável durante o efeito, durabilidade do efeito e fidelização do cliente. Gente, é o seguinte. A gente fez essa aula hoje bem corridinha, porque a gente precisava encerrar o assunto coloração, que a gente trouxe ele. Nas próximas aulas, vocês vão estar recebendo as visitas da, dos técnicos. Antes de terminar essa aula coloração, eu queria fazer uma. Ai, acho que eu deixei. Pega minha bolsa para você, se minha anotação está lá. Eu queria fazer uma breve revisão com vocês com relação a isso aqui, ó. Coloração, isso aqui na minha mão. Só um minuto. As diferenças clássicas entre as colorações. Eu tive em Belo Horizonte outro dia, e aí eu estava percebendo que por mais que a gente treine, por mais que a gente ensina, o óbvio precisa ser dito. O óbvio do óbvio. A Jaqueline está aqui no grupo. Jaqueline ela vai saber junto com vocês. Jaqueline vai se apresentar já semana que vem, na segunda-feira. Jaqueline Araújo, a carinha dela, olha. Tá sabendo junto com o povo. Ela vai se apresentar semana que vem. Não, Antes de eu falar de. Não, semana que vem. A próxima. Antes da gente falar de coloração, a gente vai fazer o seguinte, para vocês saberem, para vocês nos ajudar. Os técnicos que forem sendo aprovados no curso, que foram, fez uma apresentação belíssima hoje, Jaqueline, parabéns. Os técnicos que vão apresentar para vocês, a gente vai fazer um flyer que já vai rodar, tipo assim, rápido. Eu vou ligar lá para a Jéssica, tá aí, né, Jéssica? Claro. Nós vamos fazer um flyer com o tema da aula, bonitinho, com a foto da Jaque, com o assunto, para a gente convidar pessoas para aquele tema específico. Então, por exemplo, o que que muda? Já já eu volto aqui no assunto técnico, tá? Mas é porque isso é muito importante. Esse conteúdo, ele não que vai ficar, a gente não quer que ele fique só em mãos restritas, né? Então, todas as pessoas que estiverem interessadas naquele conteúdo vão poder participar. Então, a gente vai fazer um flyer ali falando, por exemplo, tipo assim, a aulinha da Jaque na segunda-feira, dia tal, tema tal, hora tal. E aí a gente vai disponibilizando ali o link para que as outras pessoas, para que o máximo de pessoas possível possa participar da aula. Tá bom, Jaque? Isso é só para você saber, para você começar. Então, a gente quer abranger isso para ter um público muito maior. Deixa eu só encerrar a aula de coloração aqui, porque o que eu vi, eu fui lá em Belo Horizonte, e o que eu vi. Não é que me assustou, é porque, tipo assim, a gente confunde às vezes as coisas porque a gente não destina as coisas corretamente na cabeça da gente. Então, aqui na minha mão, gente, eu tenho um tonalizante. Aqui eu tenho uma coloração de transformação. E aqui eu tenho uma coloração express. A coloração express, ela é uma coloração destinada a cabelo branco.
Cabelos brancos. Os cabelos brancos, eles são cabelos que não têm pigmento dentro. Então, tipo assim, são cabelos que eu não tenho que somatizar um pigmento de coloração dentro do tubo para eu amenizar os fundos de cabelo. Então, ele é uma coloração que entrega muito pigmento. Então, é uma coloração que funciona como tonalizante, por isso, o resultado dela em camuflagem é muito parecido com o tonalizante. Qual que vai ser a diferença da tonalizante para essa coloração? Essa coloração, igual ao tonalizante, ela não abre fundo de cabelo. Ela não abre fundo. Por exemplo, você tem um cabelo igual ao do Patrick aqui, a altura de 5. Se eu for usar um 9 ali, o que que vai acontecer? Eu apenas vou oxidar o cabelo do Patrick, porque esse cabelo ele não vai abrir. Se eu quiser pintar o cabelo do Patrick, eu tenho que usar uma coloração, que tem poder de abertura. São coisas assim que para a gente é muito óbvio, mas eu vi que era essa chave que vocês não estavam entendendo. Eu vi muita gente, por exemplo, comprando e deixando esse produto atuar como coloração. Ele é um produto que funciona em caso progressivo de escurecimento para cabelo branco, então tem controle de tempo. Esse produto, a indicação dele é de 10 minutos para 30 volumes em cabelos escuros, que você quer entregar pigmento, né? Você quer cobrir aquele cabelo. Por exemplo, de 6 para baixo, vocês jamais vão ter problema com esse produto, porque ele sempre vai escurecer. Quando ele está falando de 7, 8, 9, 10, eles também são progressivos, só que eles não vão escurecer tanto. Então, se uma pessoa, por exemplo, pegar esse produto e não entender que ele é destinado acima de 7 para camuflagem e usar ele como cobertura total, com uma oxidação alta, o que que vai acontecer? Escurecimento progressivo. Então, por exemplo, você tem um cabelo loiro. Olha o que que acontece, tem um cabelo loiro, e a pessoa pega esse produto aqui, compra esse produto e confunde ele ou com um tonalizante que tem cor fantasia, ou com uma coloração. Primeiro que ele não vai clarear, ele só escurece. Depois ele não dá variações de tom, porque ele só esfria. Então, independente, você tem um set ali dessa cor. Vai somar a cor que está naquele cabelo, mais a cor que você colocou, e o que que você vai ter? Um tom super escuro. Então, tipo assim, há uma matemática envolvida aqui para você entender, pensar que são pigmentos progressivos e que somam-se. Então, ele sempre escurece. Ah, Gil, mas por que que é assim? Esse tipo de produto ele foi feito baseado em um outro produto, que é um produto progressivo, que é uma cor só. É uma tinta de mercado que você usa ela e ela é só uma cor profunda. Então, quanto mais você deixa o tempo, mais escura ela vai ficando. Então, ela foi feita baseada ela foi feita para esse case, né? Para esse mercado de cabelo branco, aonde essa outra tinta de mercado, ela já vem misturada com pigmento. Ela já vem ali com pigmento, então ela só vai escurecendo. A nossa tinta é diferente dessa, ela tem alturas de tons para que você não corresse tanto risco e você tivesse mais tempo para você fazer, para você aprofundar. Isso, exatamente. Essa coloração ela tem alturas diferentes da outra da tinta de mercado, porque, por exemplo, ela te dá uma margem de segurança muito maior. Por exemplo, então fixem na cabeça de vocês. Lógico que a gente vai fazer uma tabelinha e vai entregar. As colorações express é 100% voltada para cabelo branco. Em cobertura total, você pode trabalhar de 6 para baixo, você não vai ter problema nenhuma. Acima de 6, que é onde as pessoas estão tendo mais dificuldade, ela funciona para casos de camuflagem. Então, você tem que controlar a variação do tempo. Se você misturou com 0,33, você mudou o tempo. Se você usou a oxidação mais baixa, você também diminui o tempo. A gente hoje, diante dessa conversa, a gente chegou numa tabelinha, né, Patrick, que a gente desenhou, que ficou muito interessante. Então, a gente vai fazer essa tabelinha, vai refazer essa indicação. A gente tem um material lá da Trend, a gente vai acrescentar no material da Trend, revisar ele e mandar para vocês. Mas o raciocínio dessa coloração é muito claro para a gente e tem que ser muito claro para vocês também. Essa coloração, em momento nenhum, pode ser comparada com essa. São produtos diferentes com destinações diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente está falando de a gente está falando de coloração tradicional, a gente está falando de um outro prospecto de transformação, prospecto de cor fantasia, prospecto de anulação de cor. Se eu pegar, por exemplo, uma 8, quer ver? Uma 8, fala um tom de 8 aí.
8,31. Se eu pegar um 8,31 dessa coloração aqui, presta atenção, que isso é muito importante para o raciocínio de vocês. Se eu pego uma 8,31 dessa coloração aqui, o que que vale aqui dentro da caixinha não é só o tom fantasia do ponto 31. Há um controle de pigmentos para me garantir a entrega do 8. Quando eu pego uma coloração dessa aqui, 8,0, eu só tenho pigmentos voltados para abastecer um tubo de cabelo branco, que é oco, que é vazio. Então, eu não tenho um controle de pigmento aqui para esquentar, eu só vou entregar tom, só vou esfriar. Por quê? Ela é organizada para você trabalhar de um tom mais frio até o tom quente. Porém, quem vai destinar o tom quente é vocês. Você tem que analisar a cor do cabelo da cliente para destinar. Se você vai usar 0,33, se você vai usar 0,34, se você vai usar 0,44, ou se você vai usar a pura. Pode misturar. Então, gente, o que acontece? Se vocês acharem que vocês precisam de uma aula adicional só para falar disso aqui, a gente vai revisar o material e vai fazer uma aula adicional. E é muito simples. Graças a Deus, nessa viagem, por isso que eu falo que é bom a gente viajar e ouvir das pessoas as dificuldades delas, não pode comparar. Não é a mesma coisa. Se você é um vendedor e você está aí do outro lado e você está trabalhando dessa coloração, ela não é uma coloração igual a uma coloração tradicional. Não é uma coloração nova. Ela tem todas as vantagens, não tem? De ser sem PPD, de ser vegana, de ser isso e ser aquilo. Mas para o cabelo branco, ela não substitui essa coloração de forma nenhuma. Este produto não tem nada a ver com este, tá bom? Eu acho que, tipo assim, talvez eu puder. É quase uma puxada de orelha isso aqui, mas eu acho que falando assim mais claramente faz com que vocês entendam mais claramente. Aqui não abre nada, só deposita pigmento, pigmentos frios e intensos, feitos e direcionados a um tubo oco, cabelo branco. Aqui eu tenho toda uma organização de abertura de cor, controle de fundo de clareamento e precisão de cor. E aqui a gente só tonaliza. E aí você fala assim, Gil, então qual que é a diferença entre o tonalizante e essa? Os resultados, gente, de um tonalizante é muito parecido com o resultado da Express. O que vai mudar é, presta atenção, aqui eu tenho fixação de cor. Por isso, presta muita atenção. Essa coloração aqui é considerada coloração porque ela fixa, mesmo que seja uma camuflagem. Então, se eu fizer uma camuflagem aqui, ele não vai sair em 20 dias igual aqui. Aqui, se eu faço a camuflagem, ela fica linda e natural e ela vai desbotando junto com o crescimento do cabelo branco. Aqui eu não tenho desbote. Você pode fazer uma camuflagem aqui de 8, pode fazer uma camuflagem de 9, de até 10, que o cabelo vai crescer o branco e a marcação vai estar lá, porque ela não vai desbotar, porque ela atua no córtex do cabelo. A diferença técnica aqui é a seguinte: ela tem mais quantidade. Fala pertinho do computador, para eu te ouvir. A diferença técnica é que ela tem mais quantidade de pigmento, maior quantidade de alcalinizante, e ela tem um mecanismo de ação que faz com que ela seja mais rápida do que o tonalizante. Sim, tecnicamente falando. Então, eu espero assim que diante dessa explicação assim rápida e informal, vocês entendam que vocês têm aqui 3 produtos diferentes, com 3 abas e 3 indicações muito diferentes. Então, tipo assim, isso aqui aumenta e amplia a qualitativa e a gama de serviço dentro do salão de beleza. Agora, uma outra informação que tem que ficar muito clara para vocês. Esses 3 produtos são produtos de uso profissional, são acompanhados de protocolo. Então, não é só direcionar o produto. Ele tem que levar um educacional junto. Você tem ali que tá, por exemplo, você chegou numa cabeleireira. Isso aqui é novo, tá, gente? Isso é um produto novo, um produto do futuro. Então, por exemplo, você chegou na cabeleireira e a cabeleireira não sabe ou não trabalha ou nunca ouviu falar, você tem que direcionar essa cliente para ela ser treinada, para ela ser ajudada, porque se a cliente em algum momento, tem acontecido, tá? Se a cliente em algum momento confunde esse produto com esse, aí vai dar muito ruim. Gil, e mais, a Trend Express, ela parece com outros produtos que já existem, mas ela é um produto 100% novo. É, Não tem
semelhança em Não. técnica com nenhum produto que tem no mercado. Exatamente, ela é um produto único, na verdade. Existem várias outras colorações rápidas, mas elas também não funcionam igual a nossa. É um outro processo de cor. Ela não é uma coloração normal com todas as vantagens colocadas. Se você for pensar e atuar nas cores escuras, de 6 para baixo, você não vai ter problema nenhum. Aí você pode cobrir 100%, 10 minutos, 30 volumes, você não vai ter adjacências. Mas a partir do momento que a marca cria 8, 9, 10, ela criou isso para você ter margem de segurança nas cores claras. Porque imagina você fazendo uma cor de 9 usando uma 4, usando uma 6, com o tanto de pigmentação que ela tem, só controlando ali o 0,33 e o 0,34. Sim. Você não ia conseguir no tempo certo. Você ia precisar de 3 minutos para você fazer uma blindagem de cor. Então, a gente fez para ter uma margem de segurança. O que tem que fazer é comparar ela com o concorrente dela, para você entender como funciona o perfil da coloração. Não comparar um produto com outro produto totalmente diferente. Classes completamente diferentes. Alguém quer abrir o microfone e perguntar, fazer alguma pergunta sobre essa comparação que eu fiz aqui? Tipo, de uma vez por todas, se ficou alguma dúvida ainda, perguntar, falar. Eles querem curso mesmo. Dar Quer refazer? treinamento mesmo. Tá Eu bom, acho vamos que refazer o então, material. Vou refazer o material, vou trazer a tabelinha nova para vocês fazerem ideia. Uma coisa bem legal aí para os técnicos ouvirem. Para vocês fazerem ideia, esse assunto acabou destinando a minha direção de coloração, de carreira com coloração toda, porque a gente percebe às vezes, igual por exemplo, a Aline ela tá fazendo curso lá de metodologia científica. Mas às vezes o óbvio ele fica muito mal falado, sabe? O que a gente acha que todo mundo está sabendo, às vezes as pessoas não estão sabendo, às vezes não sabe diferenciar um produto, às vezes não sabe diferenciar a indicação. Então, tipo assim, aquela aula tradicional de coloração que ensina base, estrutura, fio, cores, ela é muito necessária nessas horas, principalmente quando você pula uma aba básica que separa o que uma coloração rápida faz e onde que ela atua, o que um tonalizante faz e onde ele atua, e o que uma coloração faz e onde ela atua. Então, só dentro desse direcionamento, existe uma aba de informação aí que a grande maioria de profissionais do Brasil não tem. Então, é muito importante que vocês fiquem ligados. E se você é de vendedor e você tem uma cliente que ela não tem essa capacidade, ela não conhece um mixton, ela não sabe uma coloração avançada, ela está acostumada a trabalhar com os mesmos tons, mantenha ela naquele tom. Não abrange uma quantidade de produto para que a pessoa não consiga trabalhar, que você vai ter problema. Então, tipo assim, primeiro, coloque a pessoa capacitada para fazer o processo e depois você entrega o produto para ela. Porque senão você entrega uma ferramenta errada. Oi, Nani. Só um pouquinho. Algumas pessoas perguntaram algumas coisas aqui. Pode abrir o microfone, ou pode perguntar. Vocês querem eu vou abrir ou abrir vocês aqui o querem perguntar? microfone, mas pode fazer a pergunta também, Oséias. Ó, e cabelos com progressiva, também tive cabelos com progressiva. Também tive problema de não cobertura na cor preta. A cliente deixou agir mais de 10 minutos e a cor puxou para um cinza. Então, eu não tive esse problema ainda, eu consegui Nossa, cobrir bem. Você tem que ver aí, você tem que levar considerações aí, por exemplo, o cabelo progressivo se foi recém-feito, se ele está totalmente blindado, a oxidação que você usou e o tempo. Porque quando a gente entrega uma fórmula de uma coloração, gente, ela é pensada e feita e estudada para um cabelo natural. A partir do momento que esse cabelo foi modificado, obviamente você também tem que modificar o seu protocolo para caber naquele cabelo. Por isso que eu vou ser honesto aqui, como cabeleireiro, eu faço teste de mecha em todos os cabelos? Não. Mas se eu recebo um cabelo quimicamente tratado, eu não tenho opção de não fazer. Se eu recebo um cabelo que está com alguma condição que eu sei que é anormal, eu não tenho condição de não fazer um teste, seja com coloração, seja descoloração, seja com uma nova progressiva, seja qualquer coisa. A gente considera margem de segurança em aplicação, desde um produto de transformação, principalmente, até um tratamento. Se esse cabelo estiver saudável, a partir do momento que você viu que o cabelo não está, se tem resíduo de outras colorações, se tem qualquer coisa que vai ter no cabelo, vai só matizar para um resultado de terceiros. pergunta. Só para tirar uma dúvida, no caso da coloração express, se eu acrescentar o 0,33,
qual seria o tempo correto? E O- sempre com a X de 30 volumes? Não. Quanto a tabelinha que eu vou fazer para vocês, que eu vou entregar, ela é uma tabelinha que mexe no tempo e que mexe na oxidação. O que que acontece? Quando está escrito aqui, ó, Trend 10 Express 10 minutos, ela garante resultados de cobertura total, por exemplo, de camuflagem e cobertura total em 10 minutos, mas vai ter variações. Essas variações vão acontecer quando? Ah, Gil, vou fazer um case aqui. Eu tenho um cabelo que está 80% branco, mas tem 20% de cabelo natural. Se eu usar a fórmula que a gente entrega de 30 e 40% 30 e 40 volumes, na hora que você colocar naquele cabelo, você vai ter a camuflagem do cabelo branco. Porém, a volumagem do oxidante vai abrir o cabelo natural. Então, eu tenho que usar uma volumagem menor, já vai aumentar o meu tempo. Se ela promete 10 minutos entre 30 e 40 volumes, se eu usar uma volumagem de 20 para baixo, eu já tenho o dobro do tempo. Então, eu diminuir a volumagem, eu tenho que aumentar o tempo. Então, por exemplo, eu vou ter 20. Aí, Gil, eu vou misturar também o 0,33, que é outra tecnologia de outra coloração. Aí eu vou dobrar o tempo novamente. Então, pode acontecer de você fazer um cabelo à altura de 9 e 10, com as cores 9 e 10, com volumagem super baixa, e ela chegar até 30 minutos Depende da. sem perder a precificação do produto. Então, é mais ou menos, não, é exatamente por aí. Então, você Os tem que amigos levar de em abertura de tom. consideração as variações. A Ramon quer perguntar alguma coisa ou foi um acidente? Sobre o acidente. Mais alguma pergunta? Eu sei que vocês devem ter várias perguntas. Essa coloração, por ela ser não novidade entre si, Não, porque eu já virou conhecia assim, a essência dela. case É, dela, mas eu vou fazer uma apresentação com destinação que vai ficar fácil de vocês entender, comparando ela com outros produtos da categoria dela e explicando esse direcionamento de uma forma singular. Vai fazer com que vocês abram a mente e que vocês entreguem esse produto de forma mais fácil. Esse produto, ele é um presente para quem sabe trabalhar com ele. A partir do momento que você vira essa chave, você fica assim impactada com a entrega que ele faz de camuflagem, de cobertura. Então, de maneira nenhuma, eu queria ter a possibilidade de a gente perder um produto tão maravilhoso por as pessoas não conseguir engajar ou não conseguir entender ou trabalhar com ele, tá bom? Então, fiquem atentos. Eu quero muito que vocês entendam, mas eu não quero que vocês errem também, porque se vocês têm um canal para tirar dúvida, vocês não erram primeiro. Se tem uma dúvida, entre em contato com o canal, entre em contato com a gente, tira a dúvida e depois você faz. Não, como se diz, a gente não deve testar as coisas em cabelo do cliente que a gente não tem conhecimento. Então, tipo assim, sana a sua dúvida, se der por mínima que seja, e depois vocês direcionam. O, o Jorge Tem quer mais alguma tirar uma pergunta? dúvida. Gil, boa noite, Fale. tudo bem? Oi, meu amor. Foi Tudo bem? Tudo bem, meninos? Gil, então, eu usei a 6.0 numa cliente e eu achei que ela ficou muito escura. E eu marquei no relógio o tempo de aplicação, mais os 10 minutos para agir. E eu usei o OX de 20. Só que ela achou que, Uhum. tipo assim, ficou numa altura de um castanho, porque fechou muito Uhum. o cabelo dela. E Qual que era a quantidade de branco que ela tinha, Jorge? ela tinha ali quase 90% dele branco. Já era um cabelo assim, praticamente branco. E você, e você usou ela pura ou você usou 0,33? Eu usei 3 centímetros de 0,33. E ainda assim ficou muito escuro? Ficou escuro. Aí até amanhã tá para vir uma nova cliente querendo fazer com a 7.0. Tô com um pouco de medo, por isso que foi bom até você abrir Deixa eu te essa. explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa que vai servir para todo mundo. Independente do fundo do cabelo, presta muita atenção, tá, Jorge? Isso vai virar uma chave aí na sua cabeça. Independente da cor natural que a cliente tinha no passado ou que ela tenha no cabelo, a cor que você vai escolher aqui na caixinha, ó, a numeração da caixinha não é a numeração da base da cliente. É a numeração que você quer que o cabelo fique, o branco.
Uhum. Então, por exemplo, a cliente pode ter um cabelo castanho ou louro escuro. Você quer que fique o branco um resultado mais suave? Você pode trabalhar com 8, 9, 10. Você só vai optar por usar as cores escuras na intenção de fechar o cabelo, 100%. Se a intenção não é fechar 100%, por exemplo, o Osés tem um cabelo. Eu tenho uma cliente de cabelo altura 4 e ela Sim, tem ali 50% de branco. Você tem que usar o branco dela a seu favor. Então, por exemplo, você poderia usar uma 9, você pode usar uma 8, entendeu? Porque essa coloração ela escurece progressivamente. Então, por exemplo, você sim. aplicou a 6 lá. Mas se você, por exemplo, perdeu o tempo, gastou 10 minutos de aplicação, mais 10 minutos ali de cor, ela vai fechar, porque ela é progressiva. E se a cliente tem uma quantidade de cabelo natural escuro, vai somatizar o pigmento da caixinha com pigmento natural, então ela fecha mesmo. Ah, sim. É igual essa de amanhã, ela faz mechas, é uma cliente nova que tá vindo, mas ela tá, assim, reclamando muito do cabelo branco. Ela não quer ficar fazendo mechas sempre, porque ela tá fazendo mechas, assim, constantemente. Ah, Aí eu fui, ótima case. aí eu Ótima até case. O passei que que para você... ela. Vou te explicar, Jorge, o que que você faz nesse caso? Presta muita atenção. A sua cliente tem mechas e Sim, ela tem cabelo branco. Aí sim. você tem que fazer o seguinte: você tem que prestar atenção na cor da mecha dela. Por exemplo, a mecha dela é um 8, a mecha dela é um 9. Gente, esqueçam o tom base da cliente. A orientação da caixinha é a orientação que você vai levar o branco. Não é o tom base da pessoa, é o tom claro que você quer fazer. Então, por exemplo, você percebeu que a mecha está num 8 ou num 9. Se você tiver insegurança, usa um tom mais claro. Usa o 9, pode usar o 10 ali com 0,33. Então você vai ter mais controle ali da cor, sabe? Ela vai escurecer e vai fixar devagarzinho. Se você considerar os tons de base, ela vai fechar muito. Até o 7 entrega muita pigmentação. Entendeu? Então é para Então eu cabelos poderia estar ali. usando um 8. Não sei se vai dar para aparecer o cabelo dela. Ah, vai estourar a foto. Tá dando, tô conseguindo Tá. ver. É um En- douradão inteiro. Esse cabelo tem muita quantidade de branco? Então, eu não conheço ela pessoalmente. Aham. Qualquer coisa você Vai me ter que manda uma foto, a analisar gente a cor, pra gente analisa. poder fazer o. Porque, mas não tem, gente, não tem erro. Quando você pega a mão é muito fácil. Então, vê a cor que está a mecha, vê a cor que você quer destinar, porque você vai ter que pensar um pouquinho. Por exemplo, essa mecha dela é mais acobreada, essa mecha dela é mais dourada. Então, você vai ter que ali escolher a cor, escolhe um tom mais claro para ter uma área de segurança, escolhe o mix tom que vai levar mais próximo do cabelo dela. E se você não quiser interferir no cabelo virgem, usa uma oxidação mais baixa. Você só vai Sim. perder o quesito tempo. Tem um detalhe, às vezes se o cabelo dela for 100% loiro no comprimento e pontas, e às vezes o efeito de mecha está quase 100%, quando você for fazer a coloração com a Trend Express, mesmo que você trabalhe na altura de 10, como você vai trabalhar na oxidação mais baixa, e acréscimo do 0,33, você não vai mexer no fundo natural do cabelo dela. Não. Então, a base dela vai ficar o tom aparecido com o das mechas, mas vai ter ainda a base do cabelo. Então, ela vai ficar com a base mais escura do que o resto do cabelo. Então, tem que Sim. analisar tudo isso. Eu trabalhei uma cliente, por exemplo, eu trabalhei com uma cliente, eu tenho uma cliente que ela tem tipo 80% de brancos e ela faz muita mecha. Eu queria tirá-la das mechas, porque ela, às vezes ela vai, faz comigo, faz com outro cliente, pega, vai, um cliente vai lá e puxa na touca, e aí ela acaba tendo muita mistura de serviços. Eu peguei e coloquei ela para poder trabalhar. Ela não tem muito tempo de fazer o serviço, falei, Fala vamos assim. trabalhar com a Trend Express para encaixar essa cor. Trabalhei na altura de 10, diminuir a oxidação, trabalhei com 15 volumes e não trabalhei muito tempo, porque eu sabia que eu não queria fechar, mesmo com a altura de 10, que fechasse tanto a base, o branco dela não descesse tanto, e eu não mexesse muito na cor das mechas dela. Então, fui trabalhando ali ó, e encaixando o tempo de acordo com a minha visão. Fui observando. A hora que eu vi que chegou no tom, eu já fui para o lavatório e equalizei a cor. Meu cabelo dela ficou perfeito. É Eu nessa até forma que a gente tem que trabalhar. perguntei, a filha dela é cabeleireira, mas ela não trabalha com essa parte de coloração e tal. Aí eu fui conversando com ela e questionei, perguntei qual seria a cor que ela tá usando. Aí ela falou assim, Jorge, hoje, atualmente a minha mãe usa o loiro médio.
Aí eu fui conversando com ela e tal, para saber qual era a proporção de branco e tal. Ela falou, Jorge, a minha mãe tem muito cabelo branco. Então eu vou esperar ela chegar até o estúdio. Ela vai vir amanhã na parte da tarde. Eu vou olhar o cabelo dela para a gente ver se realmente vai ser a 7.0, mas igual você falou que pode acontecer de fechar muito, ou se eu vou ter que aumentar a tonalidade, se eu vou ter que entrar com 8.0 ou até mais, mas com a volumagem mais baixa, correto? Isso, considerando a cor que ela quer que esse branco fique. Se ela não Sim. quer fechar, se ela quer uma camuflagem, você vai trabalhar as alturas de tons mais altas. Se ela quer um fechamento total, se a pessoa quer contrair a cor, você vai usar os tons mais baixos. Mais baixo, não, beleza. Provavelmente ela vai querer dar um contraste ali, de ter uma raiz às vezes, um pouco mais escura para Na puxar verdade, as ninguém quer o mechas. cabelo muito fechado, né? Hoje em dia as clientes não usam. Principalmente se ela tem mecha, ela não vai querer uma raiz chapada. Se uma pessoa hoje tem mechas, ela só vai estar usando uma coloração no destino de camuflar. Porque se você tem uma cliente que tem mecha, se você escurece a raiz dela, isso não faz sentido nenhum. Porque ela vai ficar abrindo e fechando o cabelo, abrindo e fechando o cabelo. Ela se sente Então, morena quando ela fizer. exatamente. Então, tipo assim, chegou o case que você falou, já direciona para cima. Então, provavelmente você vai usar ali um 8 com 0,33. Aí você entende agora como você tem que elevar a cor? Sim. Então, Aham, é prestar atenção na cor que a cliente quer o cabelo branco, não é a cor da base. da base. Esqueçam a cor da base. Não leve em consideração. Não olha para o cabelo do outro e fala assim, às vezes é 4, vou usar 4. Não, a menos que ele queira totalmente escuro, a menos que ele queira fechar a cor do cabelo, não é uma cor muito usada. Hoje em dia ninguém usa cabelo muito escuro mais. A gente tem as clientes que gostam, né? Mas assim, poucas. Parcela mínima mesmo. Ah, mas dá para assistir depois também, né? Tá sendo gravado. Assim, Cleusa. Gil, hoje pode ser, no caso, 1 para 1, né? No caso É 1 para da 1 trend. sempre. Porque assim, eu É posso botar sempre 1 para 1. 30, Sempre não. 30 É sempre o mesmo de. quando você colocar o 0,33, ou se você não colocar, é sempre 1 para 1. Não, eu falo assim, o 0,33 também pode entrar na mesma proporção de massa, não é isso? Pode. Você fala a quantidade que você vai colocar de 0,33? 0,33 a Isso, eu coloração. coloquei 20 gramas Depende, de Depende. trend, depende muito do que você quer. Depende da intensidade que você quer colocar o cabelo. Se você quer mais suave, você coloca menos. Se você quer mais, você coloca mais. as louras mais douradas. Exatamente. Obrigado, A meninos. coloração que, quando vocês entenderem, vocês vão ver que ela vai ficar muito versátil para você trabalhar. Ela é muito fácil de trabalhar, fora que ela rende muito. Meninas, tudo bem? Cid aqui. Oi, Cid. Cid. Saudade. Olha, saudade de vocês. Você esteve aqui pertinho de mim. Não acredito. Ai, Você é de Belo Horizonte? eu sou. Não, sou de Contagem, mas Oh, sou pezinho em BH. São pertinho do outro. pois é. Eu vou voltar, tá, gente? Pessoal aí da região, eu vou voltar. E vou voltar combinado, tá? Pra gente poder ir aí nos lugares. Quando eu for a próxima vez, eu vou avisar antes. Perfeito. Aqui vocês estavam falando de fazer a proporção 1 para 1, e eu testei com uma cliente usando o Mixton 1 para 1,5. E assim, o resultado foi muito bom. O que eu percebi? Eu perdi um pouquinho mais o tempo da questão do requisito de tempo mesmo, da ação. Mas como eu estava ali experimentando, vendo como que era a ação da coloração, eu trabalhei na minha zona de conforto, deu tudo certo e eu atingi o tom que esperado que eu estava querendo naquela coloração. Já fiz também com 1 para 1, e aí realmente, aí ela é mais rápida. E aí a gente tem feito muito, eu e meu irmão trabalham lá no salão, nós dois, a gente marca no celular mesmo, 10 minutos, deixa agir e vai acompanhando. A gente não deixa essa cliente de lado, não. Porque se ela é uma ação rápida, não dá para deixar, né? Tem que ter um olhar clínico, Cid. A indicação de cobertura total, ela é a indicação de expertise dos 10 minutos na coloração escura. Quando isso sai, quando você muda o protocolo, você vai ter outros resultados. Então, vai ter sempre alteração de oxidação e de tempo. Se você pode usar 1 por 2, vai dar certo também. Só vai ficar uma cor mais diluída. Sim, sim. Realmente a gente ter essa pegada de olhar clínico e entender a demanda da cliente. Porque
Porque igual vocês Sim, disseram, exatamente. Essa coloração, gente, ela é uma coloração toda mais terapêutica. Então, a gente tem que entender a precificação dela para a gente poder trabalhar. sim, perfeito. Somente essa colocação mesmo. Obrigado, querido. Abração, Tchau. Cid. Mais alguém? Oi, boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Vanusa aqui, de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Deixa eu Oi, perguntar, Vanusa. depois que eu fizer a progressiva, o liso no caso, com quanto tempo eu posso usar o... Não tem contraindicação, Vanusa. Você pode usar perto ali da data de fazer, não tem problema Bota no nenhum. mix. Até no mesmo dia você pode usar. Não tem Isso. problema. Não Só que entendi, tá pode baixo? acontecer variações. A Oi, não partir do entendi. momento que você tem interferência no cabelo, você vai ter interferência na cor. E como a gente não tem, como é que fala? Como a gente não tem esse controle do que está no cabelo, a gente não consegue controlar. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Mas a gente se mancha. Oi. Acabamos? Então, semana que vem, amanhã mesmo, a gente vai mandar fazer o seu flyer, Jaqueline Araújo, divulgando a sua aula maravilhosa. Vai ter uma aula aí para vocês de terapia. Jaqueline com vocês aí na segunda-feira. Linda, ó. Lindíssima. Maravilhosa. A gente está super orgulhoso de você. A gente vai ver tudo direitinho, divulgar o horário, conforme a disponibilidade da Jaque, divulgar para vocês o tema, para que vocês enviem aí para os profissionais, para as cabeleireiras, para mais pessoas participarem e terem acesso aí a esse conhecimento tão maravilhoso que ela trouxe para a gente hoje, tá bom? Um beijo para vocês. Assim que a aula da coloração estiver pronta, que eu também vou levar esse tema de coloração para a imersão que vai acontecer aqui na fábrica. Quando que vai acontecer a próxima imersão? A dos... Nossa, Equipe de venda, imersão... semana que vem, imersão é Não lembro maio agora a data, mas está chegando. e Aí eu vou abril. levar esse tema também, mas eu vou apresentar para vocês uma aula resumida já já e vou apresentar com modelos para vocês ficarem bem ligadas e não terem dúvida mais com relação a isso aqui. Eu vou fazer uma revisão Beijo. total e eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós todos. Ô, Kátia, você quer perguntar alguma coisa ou foi um acidente? A mãozinha levantada. Foi sem querer, desculpa, tô querendo perguntar nada, não. Foi um Tá ótimo. acidente. Desculpa. Então, gente, a Jéssica, você vai fazer o último sorteio da temporada? Gente, eu vou falar que é o Oi. último sorteio da temporada, porque eu acho agora nada mais justo do que, em vez de vocês ganharem o presente, os palestrantes ganharem. Então, eu não sei como é que vai ser isso aí. Mas aqui, o próximo presente, obviamente, vai ser da Jaque. Por estar sendo tão generosa e dividindo o conhecimento conosco, tá bom? Então, Oi, tipo oi, assim, oi, oi, Gil, meu amor, boa noite. É que eu não você estava tá conseguindo boa? ligar meu microfone. Ah, tudo bem, pode falar, fica à vontade. Tudo, tudo. Então, em cima até de uma pergunta que foram feitas aí, sobre um fundo de branco, de cobertura de branco, o que aconteceu? Eu fui fazer uma camuflagem, né? Aí, no caso, o tom da camuflagem, ela é loira, ela tem mechas. Deu assim, meio que um acobreado, sabe? No natural. Eu posso esfriar usando essa base com algum mix? Então, o seu case, ele é um case de múltiplas interpretações. Você tem que saber o que que você fez e como esse cabelo abriu para a gente poder fazer essa correção. É por isso que é muito importante, gente, ao fazer uma camuflagem, não usar um oxidante muito alto para você não interferir no cabelo da cliente. Senão você vai ter um segundo problema. Por exemplo, enquanto você tem ali só o cabelo natural e o cabelo branco, você atua somente em cima do cabelo branco. Então, você tem que usar uma oxidação suave, uma oxidação baixa, para que você não
abra o cabelo natural da cliente. Você deposite pigmento no branco sem interferir o cabelo natural. Se aconteceu que você fez a oxidação, abriu o cabelo natural, aí você vai ter que fazer outro processo de coloração ali. E aí, neste caso, não é indicado trabalhar mais com a Trend Express. Aí você vai ter que devolver pigmentação para esse cabelo, talvez seja mais seguro e indicado trabalhar com tonalizante. Ah, tá. No caso, eu ia fazer um esfumado, entendeu? Ia fazer uma cobertura de branco, devolvendo um fundo de escurecimento, né? E dar uma esfumadinha, sabe? Aquele suave da raiz dela, para ela permanecer com as mechas, mas um fundinho meio que natural. Entendi. Você fez um esfumado e o esfumado abriu. Você vai corrigir com tonalizante mesmo agora. Você tem que corrigir com tonalizante, com oxidação bem baixinha, com a cor certinha ali, com a cor dela, para você devolver pigmento para esse cabelo, para depois que você anular ali, você voltar a estaca zero de cobertura de branco novamente. Tá bom, Gil. Obrigada, tá? De nada, meu amor. Gil, boa noite. Beijo. Boa noite. Consegue me ouvir? Oi, Renato. Boa noite a todos. Tudo bom, Gil? Olha Tudo só, bem. eu tenho uma dúvida aqui, assisti a aula o tempo todo aí observando as dúvidas, né? Uma coisa muito importante, eu que recebi o kit completo, né, da Total Express, me fizeram uma pergunta durante a semana e ficou essa incógnita. Normalmente os homens que pigmentam barbas e buscam por serviço rápido e express, vamos dizer assim, a gente pode usar a Total Express em barba também? Ela pode e deve. Hoje, numa apresentação, por exemplo, que a gente estava falando sobre a coloração, eu até falei que faltou esse uso secundário da coloração, né? Ela é feita para cabelo brancos em geral, e ela funciona perfeitamente em barba, em cabelo branco, porque o que que acontece? Desde o chumbado que ela dá, ele é um chumbado mais naturalizado. Ele não fica aquele cinza rato, ela dá um preenchimento de cor. Você consegue a transparência e consegue uma cor cinza muito natural. Fica muito bom. Eu uso muito aqui no salão cabelos A6 e A7 para fazer esse chumbamento. Porém, no cabelo masculino, como a gente quer um resultado mais natural e mais frio, a gente não faz mistura nenhuma de mixton. A gente só usa A6 e A7. Aí eu deixo menos tempo ainda. Eu deixo 5 minutinhos e tá ótimo. Você só dá. E a indicação, gente, uma dica muito legal para vocês. Em cabelo masculino, desde você ficar ali no pincelzinho passando, pega essas dicas que são boas. Faz a sua mistura, faz uma quantidade pequena, cabelo masculino gasta pouco. Pega uma luva, pega uma quantidade de produto ali na mão e massageia de uma vez no cabelo todo, para você ter um controle de tempo. Se você for pegar cabelo masculino e ficar passando pincelzinho, vai demorar muito, então você vai ter cor diferente de um lado para o outro. Em cabelo masculino é como se você tivesse feito a coloração, aí você aplica como se fosse uma máscara matizadora. E é muito Entendeu? rápido, então não vai manchar a pele, não vai E tá no lavatório mesmo ali, entendeu? Aí Gil, na barba passa assim, no cabelo passa assim, o resultado é ótimo. Passa em tudo uniformizamente, uniformemente, espera 5 minutos e o resultado é ótimo, 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 ótimo. Eu já fazia com coloração, só que como a coloração, por exemplo, ela entrega os pigmentos em tempo, pouco a pouco em fila indiana, meus cabelos sempre ficavam meio azulados. Essa não fica perfeita. Gil, numa barba como a sua, se a gente passar aí um 6.0 num tempo de 5 minutos, estou perguntando porque a minha barba também é branca e eu sempre passo pigmento, né? Então 5 minutos seria o ideal. 5 minutos ideal. Não vai ficar, vai ficar transparente, né? Porque a intenção ainda é manter transparente. Se você quiser deixar que fecha mais, pode deixar o tempo total. Mas eu não gosto, não. Em homem, eu gosto de ver uma certa transparência, para ficar mais natural. Uma Vou naturalidade. deixar mais tempo também, limpa as laterais para não ficar, para não afetar o rosto. Tá certo. Muito obrigado, meninos. Boa aula. Terminamos? Terminamos. Gente, muito obrigado por enquanto. Assim que a gente fizer o flyer amanhã, olha, eu falo que uma pessoa ajudando a outra sistematicamente. Hoje também tem aula da Val. Já deve estar acontecendo ou vai acontecer agora, né?
7h30 que começa? É 7h30. Gente, tem aula da Val hoje, então vamos prestigiar a Val ali na rede social dela, @Valvieira. Entrem lá, que tem uma aulona de coloração que ela vai dar. Quem tiver disponibilidade de tempo, Não, entra para 7 ver. horas vai entrar. Vai ser agora, olha, a gente vai terminar e a aula da Val vai começar. Então, todo mundo lá para a rede social dela para prestigiar a Val. Tem aula de coloração e na hora que a gente soltar o flyer da Jaque, vamos mandar para as coleguinhas, mandar para quem dúvida. O assunto é terapia capilar, é como inserir no salão. Ela fez uns protocolos maravilhosos. Eu não acho que ela vai terminar em uma aula só. Eu acho que ela vai demorar aí umas 2 apresentações para fazer. Vamos nos prestigiar e vamos fortalecer o nosso educacional, tá bom? Ó, um beijo para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Eu só vou sortear rapidinho aqui um kit Unique Pro 12, Gil, para Kátia Ai, Neves. que delícia. Kátia, Me depois você me sorteia, chama no WhatsApp, tá? dá para mim. Para quem que ganhou? A Kátia? A Kátia. Gente, a Kátia ficou aí com a mãozinha levantada só para chamar atenção, né, Kátia? Ficou a aula toda com a Obrigada! mãozinha assim, ó. Aqui, ó. É a Não, e eu tarde, pensei, Obrigada. ô Gil, ô Gil, Como é e eu pensei que Oi. vocês estão falando comigo, é outra Kátia, eu tô do nome do Cleito aqui, eu tô achando que vocês estão falando, brigando é comigo, que eu tô com a mão levantada. Não, é Eu a não Kátia Neves. A Pessoal, Kátia Neves. Eu não Obrigada! entendi, desculpa. Entendi. Enfim, aqui um beijo para vocês, tá? Todo mundo agora lá na rede social da Val, Instagram, para prestigiar a coleguinha. Um beijo. Mua! tchau, estamos pessoal. lá, ó. Tchau. Já começou? Ainda não.